Bom dia a todos. Queria agradecer inicialmente a presença de todo mundo que se inscreveu. E vamos começar agora o nosso webinar do Manute Advogados sobre o impacto da crise do Covid-19 nas relações imobiliárias e contratos imobiliários. Eu sou Guilherme Poggiali, sócio do escritório Manute Advogados, que é um escritório franco-brasileiro, com unidades no Brasil, em São Paulo e Belo Horizonte, e no exterior também, na Europa, na Ásia e na África. Estamos aqui com a doutora Emília Gonzaga, do nosso Departamento de Direito Imobiliário, doutor Edson Martins, do Departamento de Consultoria Civil e Contratos, e vamos começar agora tratando dos temas relativos às relações imobiliárias, que estão impactadas aí por essa crise do coronavírus, e que realmente tem chegado muitas dúvidas, muitos questionamentos dos nossos clientes sobre o que fazer agora diante dessa situação, diante do que a gente está vendo, né, de impactos para todos os aspectos, não os dois lados de contrato. Então, nós vamos falar hoje da revisão de contratos de locação comercial e build-to-suit, né? Vamos falar também da repercussão dos contratos de construção, engenharia e infraestrutura. E, no final, os impactos dos contratos de aquisição de lotes e apartamentos. Certo? E sempre olhando os dois lados, né? Quem está, por exemplo, no contrato de locação do lado do locador ou do locatário, quais são as perspectivas, quais são os impactos. O principal aspecto que permeia todas as discussões que nós teremos agora é um instituto jurídico que se chama força maior. Ok? A força maior, em resumo, é uma exclusão de responsabilidade, ou seja, você não é responsável quando ocorre um evento fora do seu controle, ok? Ou seja, inevitável para você, e que impacta a relação contratual. Geralmente, esse evento é imprevisível também. Tá? Um exemplo claro que você tem, por exemplo, a queda de um raio, né? Que estraga que impacta alguma obra, impacta algum bem que você está ali construindo, precisa entregar. Aquilo é um motivo de força maior e você pode se excluir de responsabilidade por atraso ou por danos causados por questões absolutamente fora do seu controle. Então, o devedor, segundo a lei, ele não responde pelos prejuízos causados pela força maior, a não ser que o contrato preveja expressa responsabilização, né, por esse tipo de dano. Importante lembrar que se o devedor, a dívida já existia antes do evento de força maior, você não pode alegar força maior para se excluir daquela dívida. Tá? Na maioria dos casos, há questões pontuais aí de quando o dano aconteceria mesmo que você tivesse um dia com obrigação, mas aí é detalhes que a gente pode entrar mais à frente. O importante é que não se pode usar a força maior como desculpa para se esquivar de obrigações que você não cumpriu por outros motivos. Ela tem que ser utilizada na medida exata do impacto que ela tem na relação contratual que está sendo discutida. E tem que ser também durante a duração desse impacto exatamente. Então, quem está com dificuldade já de cumprir o contrato e veio agora o Covid-19, você não pode alegar essa crise do coronavírus para se esquivar do contrato se você não conseguir demonstrar a relação de impacto entre a crise e o seu contrato, o impacto ali no atraso, na mora, né, que a gente chama no direito, pelo atraso, pelo não cumprimento da obrigação, certo? O recado geral que nós temos, e vou reforçar ao final, é negociar, ter um bom senso para tudo, certo? Lembrar que todos estão no mesmo barco, a crise não afeta só um lado do contrato, afeta o outro também. Então, a forma mais rápida, mais fácil de resolver problemas na presente situação é com boa fé, negociando, certo? E apresentando argumentos razoáveis que levem em consideração o que o outro lado está passando também. Os dois lados pensarem assim, certamente os acordos vão sair sempre. Bom, nós vamos começar agora. O Dr. Edson vai abrir o tema de revisão dos contratos de locação comercial e build-to-suit. Vou passar a palavra para ele
para ele iniciar a exposição. E quem tiver alguma pergunta pode ir fazendo. Algumas delas nós vamos responder hoje aqui já durante o evento. O que não for possível, nós vamos enviar depois um link para todos com as perguntas restantes que não foi possível, por questão de tempo, responder agora durante o webinar. Pessoal, bom dia, tudo bem? Prazer falar com vocês. Bom, dando início especificamente ao tema de contrato de locação e Bitsul, a gente tem uma legislação específica que regula essas relações, tá? Que é a lei de locação, e que ela não possui nenhuma previsão específica para eventos de força maior, ou seja, a própria lei de locação não prevê revisões de contrato nessas situações. Ela tem um artigo um pouco mais genérico, ela fala que durante a relação de locação é possível estabelecer novos valores ou novas condições para esse aluguel. No entanto, apesar da relação ser regida por uma legislação específica, isso não afasta a aplicação da lei geral, que é o Código Civil. Tá? O Código Civil também se aplica a essas relações de locação, e o Código Civil, sim, possui previsões tanto de força maior quanto de isenção de responsabilidade em caso desses eventos que o Guilherme já introduziu. Então, especificamente em relação à locação, é claro que o intuito e o recomendado é que se faça negociação caso a caso, né? Demonstrando sempre os impactos da crise no seu negócio, na sua operação. Existe uma previsão específica no Código Civil que ela fala de quando essas obrigações continuadas, que é o caso da locação, né? Você paga aluguel ao longo do tempo, as obrigações das partes se arrastam ao longo do tempo. Quando essas obrigações elas se tornam demasiadamente excessivas para uma das partes, então é possível, aplicável a revisão dessas obrigações. Tá? Então, o que a gente tem que ter em mente é a lei de locação, apesar de ela ser específica e reger as relações de locação, não possuir essa previsão de força maior especificamente, isso não afasta a aplicação do Código Civil, que ele, sim, isenta de responsabilidade e ele possui as previsões necessárias para que sejam, dependendo do caso, negociado algum reajuste. E esse reajuste pode ser redução do valor do aluguel, pode ser, por exemplo, se aquele reajuste anual que acontece nos contratos estiver previsto para esse período, que se negocie, então, que esse reajuste não vai ser aplicável enquanto durar a crise, enfim, é a busca pelo equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que é um princípio que deve ser sempre aplicado em qualquer relação, e aqui na locação não é diferente, tá? Então, as obrigações das partes devem estar sempre equilibradas, e caso haja esse descompasso, esse desequilíbrio, as partes podem e devem buscar esse equilíbrio, tá? Em algumas situações extraordinárias, em alguns casos específicos, já há alguns precedentes no Brasil de, inclusive, suspensão das locações, tá? Por exemplo, em algumas situações em que alguma determinação pública ou algum regulamento específico da administração pública te impede até mesmo de abrir o seu endereço, né, abrir a sua operação, ou seja, determinação de fechamento de indústria ou de shopping center, por exemplo. Então, nós já temos alguns precedentes já no Brasil de casos em que não só aplicou-se a isenção de responsabilidade do Código Civil, mas também suspendeu completamente a cobrança de aluguel enquanto durar o cenário. Tá? A doutora Emília, acho que pode falar especificamente desses casos, mas o que a gente tem que ter em mente é o bom senso das partes para buscar sempre a negociação, e se essa negociação não avançar, se as partes não conseguirem avançar nessa negociação, em alguns casos específicos, cabe sim uma medida judicial buscando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Gente, primeiramente, bom dia. É um prazer falar com um público tão seleto como esse. Continuando aí, dando continuidade ao que o Edson já estava expondo, primeiro é importante destacar que a situação que nós vivemos hoje é uma situação única. Em nenhum momento da nossa história recente nós tivemos uma paralisação dos serviços, das atividades tão abrangente. E por um período que ninguém sabe ao certo quanto tempo vai ser. Então, a gente não consegue dimensionar os impactos ainda que vão ser vividos em função dessa situação. O que já tem acontecido é que a gente já tem visto algumas ações no sentido de suspensão
ou de redução dos encargos locatícios, especialmente para as lojas de shopping centers, que foram, sem sombra de dúvidas, os mais afetados aí com essa paralisação das atividades, né? Então, tem uma grande empresa uma grande loja de ternos que já ajuizou 139 ações requerendo suspensão da exigibilidade de todas as obrigações pecuniárias dos contratos de locação. Então, eles não pediram apenas a redução dos encargos da locação em si, eles pediram também a suspensão dos demais encargos da locação, como as taxas de condomínio, taxas de publicidade. Já temos até algumas decisões nesse sentido, mas o que importa é que as decisões hoje elas não são uniformes. A jurisprudência ela ainda não sabe, ela ainda não está consolidada de como é que ela vai tratar esse assunto. E as decisões que a gente já viu, elas vão todas no sentido de suspender ou reduzir os encargos com base na aplicação da teoria da imprevisão e a teoria da onerosidade excessiva. E aí elas buscam o reequilíbrio das obrigações nesse sentido. Então, a gente tem uma decisão de São Paulo, da cidade de São Paulo, que foi no sentido de reduzir em 30% todos os encargos de uma locação de um restaurante em shopping center. Teve uma outra decisão em Campinas, que foi no sentido também de um restaurante de shopping center, que foi no sentido de suspensão do aluguel mensal mínimo e do fundo de promoção e propaganda, mas ela manteve os outros encargos, né, que são as taxas de condomínio. E tivemos uma outra decisão em Brasília, que foi dessa loja de ternos, que determinou suspensão do aluguel mensal mínimo e do fundo de promoção, mas manteve a manutenção do aluguel percentual sobre o faturamento e os encargos condominiais. Então, assim, a gente ainda não tem... É isso, patente a gente não tem uma decisão, a gente não sabe qual vai ser o caminho da jurisprudência, mas o que eu entendo é que as partes elas têm que tentar a conciliação, porque realmente não é interessante para ninguém suspender completamente a locação. E, Emília, tem que se colocar também a questão de que os dois lados, como eu falei no começo, são afetados pela força maior. Não é só o locatário que está sofrendo os efeitos. O locador também, às vezes, ele vive daquilo, a renda dele. Sim. Né? Agora, tem casos e casos. Por exemplo, a locação comercial, onde o estabelecimento está fechado por ordem da prefeitura, por ordem do Estado, é um caso muito mais fácil de você ter uma suspensão de pagamentos, né, do aluguel por conta do evento de força maior. Já a residencial muda um pouco, porque é complicado. Né? Agora a pessoa teria que mostrar ali que perdeu o emprego por conta disso, que está com algum outro problema decorrente disso aí. Agora, estou vendo algumas perguntas no sentido de que o inquilino, por exemplo, ele está entregando o imóvel já, sem querer pagar multa. Fala assim, olha, eu vou devolver porque eu não vou pagar mais, eu não quero pagar multa. Não é bem assim. A força maior ela não te permite rescindir contratos automaticamente. Ela te exclui de pagar penalidades, pode excluir até de pagar o aluguel, tá? No caso que eu coloquei de comprovação de que há um efeito direto aí, bem claro, entre a crise do coronavírus e a locação em si, né? Agora, não se pode, com base nesses 15 dias que nós estamos aí, de 20 dias de quarentena, né? Você, com isso, rescindir o contrato de pronto. Você poderia até alegar pedir uma suspensão de pagamento ou uma redução dos valores, que eu acho que seria a medida mais adequada no momento, né? Porque às vezes você pede uma suspensão de pagamento, mas você continua usando o imóvel, isso é um pouco contraditório, você está usufruindo daquilo, né? E mesmo suspensão, se o imóvel continuar a ser utilizado, teria que ser mais no sentido de diferimento, ou seja, você suspender agora, mas pagar a diferença quando a crise acabar, tá? E geralmente é mais negocial. Acho que é importante destacar, pessoal, que a força maior, ela não isenta as partes de responsabilidade, tá?
Ela não livra as partes de eu não quero mais pagar, não vou pagar, ou eu não quero aceitar uma redução, não vou aceitar, enfim, ela não isenta as partes da responsabilidade. O que ela dá é, havendo desequilíbrio no econômico financeiro, ou havendo desequilíbrio nas obrigações, uma parte perdeu a capacidade de, por exemplo, abrir sua loja no shopping center, ou uma parte, no caso de locação residencial, perdeu o emprego e agora não pode mais arcar com a locação, ela dá a possibilidade de revisitar e, se for o caso, renegociar aquelas questões que estão estabelecidas em contrato. Mas ela não isenta as partes das obrigações. As obrigações são mantidas, por isso que a gente sempre recomenda. Negociem, sentem e ajustem os novos termos do contrato. Então, na prática, se o inquilino vira para você e fala, não vou te pagar mais, ele não pode simplesmente determinar isso e te dizer. Da mesma forma que o locador não pode fechar os olhos para a realidade, né, para o fato de que há um impacto real da crise em cima do inquilino e mandar ele pagar tudo conforme está sendo, que a prefeitura, por exemplo, que se chama de fato do príncipe, aí, o governo mandou, já dá uma pergunta ali que está chegando dos nossos participantes aqui, se houve uma determinação do Estado de fechar o estabelecimento dele. Esse, para mim, é o caso mais claro. Tá? Você tem um comércio e o governo mandou fechar o seu comércio. Você consegue, com isso, sim, eu acho que com uma clareza maior, pleitear uma suspensão de pagamento. Agora, a rescisão direta do contrato por conta disso, eu entendo que é um pouco mais complicado, como o Edson e a Emília colocaram aqui, certo? De novo, a crise, lembrando sempre que a crise afeta os dois lados. Então, um lado não pode dizer, olha, eu fui afetado pelo coronavírus, eu não cumpro mais nada. Ou, eu fui afetado, você tem que me pagar tudo. Não é assim que funciona. Né? Os dois lados estão afetados. Então, tem que ser uma razoabilidade. Tá? Então, se for levar isso para a justiça, chegar um pleito para vocês, que estão participando, a melhor saída, e que eu acho que vai depois ser mantida na justiça, é de quem for mais razoável no sentido de entender o outro lado, tentar buscar uma solução negociada para a questão que leve em consideração a situação do outro lado também, certo? Se todo mundo ficar, olha, eu não pago nada, e o outro lado vai ficar, pago tudo, o juiz vai acabar decidindo de um jeito ou de outro ali, que talvez não agrade. Se um lado se mostrar mais flexível, compreendendo o lado da pessoa que está afetada, mas o outro lado não compreender, enfim, o lado contrário, o lado que for mais inflexível tende a ter um insucesso maior na justiça. Tá? Eu acho que nesse momento que você tem uma crise que afeta todo mundo indiscriminadamente, o bom senso, a boa-fé e a disposição para negociar vão pesar, sim, muito na avaliação do juiz de uma solução colocada. Com exceções, como eu falei, quando for muito claro o impacto, no caso, por exemplo, de uma determinação governamental de fechamento do estabelecimento. Acho que aí, sim, a pessoa pode dizer, eu não tenho como pagar. Você suspende o pagamento, não rescinde o contrato automaticamente e aguarda um tempo. A rescisão, ela vem quando realmente se estende a situação por alguns meses aí, né? A jurisprudência talvez lida com isso uma média de 180 meses de força maior, 180 dias de força maior, para você considerar uma rescisão de contrato, ok? E até lá uma suspensão apenas, tá? E a pessoa não pode devolver o imóvel e falar não pago multa, não pago nada, porque, como o Torres colocou bem, a sua obrigação não está rasgada por conta da força maior. É uma exclusão de penalidades, de decorrência, de responsabilidade de decorrência de um fato externo fora do seu controle, mas não quer dizer também que você está isento de qualquer obrigação, e muito menos que o outro lado tem que arcar com todo o seu prejuízo. E completando aí a bela explicação do doutor, eu acho que é importante para as partes tentarem a manutenção mesmo da relação e do contrato, porque essa é uma situação que a gente espera seja passageira. Não é interessante para nenhuma das partes, quando a gente puder voltar, que a relação esteja completamente desfeita. E para completar, nós estamos tendo aí em discussão o projeto de lei 1179, de autoria do senador Anastasia. E esse projeto já foi aprovado no Senado e ele agora está na Câmara, com expectativa muito grande de aprovação aí nos próximos dias já. Esse projeto ele vai impactar muito as relações negociais, as relações civis, especialmente as relações locatícias. Esse projeto ele prevê que os efeitos
de todas as disposições são a partir do dia 20/3, que foi a data do decreto legislativo de calamidade pública. Ele não vai retroagir para alcançar situações anteriores. No texto desse projeto de lei, nós tínhamos uma previsão de suspensão temporária do pagamento das locações residenciais, quando o locatário comprovasse que ele experimentou alteração da sua situação econômico-financeira, decorrente ou da demissão ou da redução do seu salário. Esse texto ele não foi aprovado, mas essa medida foi muito discutida pelos senadores. Então, a expectativa é que esse texto ele volte em algum outro projeto de lei próximo. É uma coisa aí para a gente ficar atento, né? Porque ele vai impactar muito quem tem locações residenciais. Esse projeto de lei também suspende os prazos da prescrição e da decadência até o dia 30 de outubro de 2020. Ele fala que, para fins, né, da teoria da imprevisão, não se consideram fatos imprevisíveis o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou substituição do padrão monetário. E ele também determina que não se considerará liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejos até 31 de dezembro de 2020, exceto com algumas poucas exceções. Essa medida só vai valer para as ações que forem ajuizadas até o dia 20 de março. Então, depois disso, não vai se conceder liminar para desocupação de imóvel, exceto em pouquíssimos casos, que são o término do prazo de locação por temporada, a morte do locatário sem deixar sucessor, ou a necessidade de produzir reparações urgentes no imóvel determinadas pelo poder público. Então, fora esses 3 casos, o locador que estiver com algum locatário inadimplente não vai conseguir. Isso no projeto de lei, né? No projeto de lei. Então, tem que aguardar esse projeto de lei, a tramitação dele ainda tem, mas essas medidas de coronavírus têm saído muito rapidamente, né? O governo tem sido ágil para divulgar leis aí, para soltar leis. Às vezes as leis não agradam a todos, mas tem tido agilidade em soltar, em publicar novas leis nas todas as esferas. Até aproveitando o momento aqui para responder algumas perguntas que chegaram ali agora, né, perguntar em caso de divergência de leis municipais e estaduais quanto à abertura de estabelecimento, você tem que cumprir todas as leis. Tem uma lei dizendo que você não pode abrir, você não pode abrir, independente de outra diga que você pode. Tá? Então, não tem hierarquia de lei estadual com a municipal e vice-versa. E outra coisa, os municípios eles têm competência para legislar sobre questões locais. Então, se ele tem uma determinação que é mais restritiva
Tudo? Tudo online? Podemos continuar? O pessoal está lá? Ainda não. Está todo mundo na hora. Bom, voltamos, pessoal. Tivemos um problema técnico. Desculpem aí pela interrupção. Vamos continuar exatamente onde nós paramos. Temos uma dúvida sobre utilização de seguro-fiança no caso de devedor, né, que parar de pagar eventualmente, você vai acionar o seguro-fiança. Vai depender muito do seguro-fiança, tá? Da regra do seguro, ok? Vai depender aí do caso a caso, tá? Porque lembre-se que seguradora, seja o tipo de seguro que for, ela sempre vai olhar no detalhe da pólice se ela tem que pagar ou não aquele seguro. Então, enfim, se tiver uma exclusão específica lá, ela acaba não pagando. Agora, se for devido, segundo o seguro, a cobertura, ela paga sim. Tá? É uma análise de caso a caso. Por fim, houve uma pergunta também de um estabelecimento, por exemplo, um supermercado que não parou quando o coronavírus, ele pode não pagar aluguel. Olha, como eu falei no começo, aquele recado geral que nós demos no começo do webinar, tá? Se não há impacto da crise do coronavírus na operação, como é que você vai alegar o coronavírus para poder não... vou repetir, Fernando. Se não há impacto do coronavírus no seu estabelecimento, no seu negócio, como é que você vai alegar a crise do coronavírus para se isentar de pagar aluguel? É o que nós dissemos no começo. Você não pode usar a crise como desculpa para ficar livre de pagar isso ou aquilo se você não mostrar um impacto. O supermercado teve uma queda de 50% nas vendas, ele pode sim tentar negociar o aluguel para parar de pagar. Se ele está funcionando, tem movimento, eu tenho visto supermercados que estão mais vazios, supermercados que têm movimento constante, de delivery, os que trabalham com delivery, né? Então, é uma coisa que tem que se falar também caso a caso, mas é bem mais difícil para o estabelecimento aberto justificar a redução de aluguel do que o estabelecimento que está completamente fechado, certo? Uma outra coisa só, pediram para repetir a resposta da divergência de leis municipais e estaduais. Quando você tem duas leis, se tem uma lei que proíbe e a outra permite, você tem que cumprir as duas. Então, se uma está dizendo que você não pode abrir, você não pode abrir, depende se é estadual ou municipal. Mas claro que tudo é dentro de uma razoabilidade, tudo é dentro de uma análise do caso concreto. Pode-se sim questionar o estado ou o município que proibiu o seu funcionamento, seja diretamente, seja através de uma ação judicial, conforme o caso. Tem que ter uma análise caso a caso também. Tá? Mas tendo duas leis, uma estadual e uma municipal conflitantes, a que proíbe vai prevalecer. Tá? No sentido de que se você mantiver aberto o estabelecimento, mesmo tendo uma das leis dizendo que você pode operar e a outra dizendo que não, o órgão que te emitiu a determinação de não abrir pode fiscalizar e te autuar sim. Tá? Mas, de novo, tem saídas que podem ser estudadas para caso a caso, seja diretamente com o órgão municipal, seja na justiça. Ok? Vamos seguir agora. Quem tiver mais alguma dúvida sobre locação, pode colocar aí, depois nós vamos postar as respostas para vocês também online, certo? Vou mandar um link para todo mundo poder ler e acompanhar. Vamos seguir agora para a repercussão dos contratos de construção, engenharia e infraestrutura. Tá? Principalmente também aí a parte de obras, né? A parte das construtoras e empresas de engenharia, como é que elas são afetadas e os clientes dela também, no segundo ponto. Nós vamos falar disso aí. Emília? Primeiro, a gente ressalta que alguns decretos estaduais e municipais mantiveram a construção civil como atividade essencial. Embora você não tenha aí um regramento do governo federal, alguns estados, alguns municípios mantiveram a construção como atividade essencial, pelo que as obras nesses locais estão mantidas. A gente sabe que nos contratos de construção, geralmente, há um fluxo, um cronograma de obras, e que ele possivelmente será muito impactado nesse momento. Porque ainda que as obras continuem executadas, muito possivelmente vai haver um impacto na questão dos insumos, especialmente se forem importados, e também uma redução da mão de obra, tanto de pessoas que estão afastadas porque estão doentes, como também de pessoas que pedem para entrar em isolamento, pedem para entrar em férias, porque estão com receio de serem
de serem contaminadas. Então, o que a gente precisa lembrar desses contratos é que eles geralmente, além de um regramento legal pelo Código Civil e pelas demais legislações, eles também são muito especificados em contrato. A lei ela dá uma autonomia muito grande para as partes, para elas decidirem, dentro do contrato, como é que elas vão entender todas essas relações. Geralmente, esses contratos de construção, eles já têm disposições sobre o que se entende como força maior e como caso fortuito. Então, é muito importante... Também não só Denise, não só o que se entende, mas também os efeitos, tá? Exatamente. Os contratos mais complexos de construção de engenharia, geralmente eles vão vir com não só o que é força maior, que geralmente é o que está no Código Civil, que foi comentado no começo, mas também como tratar a situação de força maior. Se o contrato tem isso detalhado, mais fácil ainda é se entender a solução possível para cada caso. Tá? Eles também tratam da questão de onerosidade excessiva por causa do aumento, né, do sobrepreço dos materiais. Então, eles têm um regramento muito específico. É muito importante fazer a análise jurídica dos contratos para as partes entenderem a melhor forma de resolver a situação. Inclusive para suprirem uma eventual lacuna, né, no caso que essa situação não esteja bem exposta nos contratos. Então, o que a gente também recomenda para os nossos clientes é manter uma cooperação com a outra parte. Fazer um compartilhamento das preocupações e tentar também a composição dos conflitos. Geralmente, esses contratos eles têm exigências muito claras sobre notificações e comunicações. Então, é interessante que as partes tentem uma composição, especialmente porque esses contratos eles são de execução, geralmente são de execução longa. Quando os efeitos dessa crise acabarem, é interessante para as partes que essa relação esteja desfeita ou esteja estressada? Não é. Então, acho que é importante que as partes entrem numa composição e tentem resolver a situação em conjunto. Agora, o caso a caso, realmente tem que se ver conforme a obra, conforme o contrato, né, tem que se consultar o advogado, né, para a gente entender qual que é a saída possível para cada situação. De novo, qual que é a regra nessa situação de Covid-19? Há impacto na sua atividade? Certo? Não necessariamente, já respondendo algumas perguntas que tem aqui, até do tópico anterior ainda, tá? Mas se aplica nesse tópico também, não necessariamente sua atividade ficou paralisada. A obra foi paralisada, a construção foi paralisada pela força maior, mas se ela foi impactada, você já tem um evento de força maior e tem como pleitear, sim, uma redução, né, nas suas obrigações. O grau dessa redução vai depender do grau do impacto, né? E vai depender também da razoabilidade com o outro lado, porque o outro lado no contrato também está sendo impactado. Todo mundo, a crise pega todos os lados, né? Você tem muitos casos de força maior que afetam uma parte só e a outra não, né? Nesse caso, está afetando a todos, indiscriminadamente. Então, é uma questão muito de equilíbrio. O que é a força maior? Qual é o fundamento da força maior, tá, gente? Ela vem tentar reintroduzir o equilíbrio no contrato quando algum fator externo desequilibra a relação contratual. Então, qual que é o fundamento que a gente entende que vai poder ser levado para um juiz, levado para uma negociação? Olha, eu tinha uma relação equilibrada, houve um desequilíbrio, um fator externo, o que a gente pode fazer para ficar justo para as duas partes de novo? Esse é o critério principal para se negociar e é um critério que deve ser adotado muito pelo juiz a analisar os casos concretos, ok? De novo, não precisa ter um impacto total na sua operação, total na obra, no caso aqui do contrato de engenharia, da empreiteira, né? Mas se houve um impacto visível, determinável, ainda que parcial, mas decorrente da crise do coronavírus, você pode arguir aí uma força maior. Por exemplo, né, a Emília acho que colocou alguns exemplos aqui, parte de atraso de entrega de materiais, por exemplo, proibição de aglomeração de pessoas, e aí você não pode ter empregados na obra. Restrições de transporte, que alguns municípios estão com transporte. Restrições de transportes,
né? Ligação de serviço público que pode atrasar. Por exemplo, você tem aí, precisa de energia numa obra e a companhia elétrica não está indo fazer a ligação e você não tem como fazer. Isso é um caso claríssimo de força maior, né? E você tem como, sim, pleitear uma renegociação do contrato, né? Lembrando sempre, não é pular fora do contrato, não é rescindir, não é aproveitar para sair, não é se eximir completamente, mas é você trazer um reequilíbrio na relação que está afetada por um fator externo. Ok? O Edson ia comentar também quando você tem uma obra, né, Edson, de administração pública. As obras que envolvem a administração pública, elas têm necessariamente uma relação um pouco mais congelada, mais engessada, porque tudo que você lida com a administração pública é um pouco mais burocrático, né? O contrato administrativo que é feito depois da licitação é um contrato geralmente muito bem amarrado, que há pouca margem ali para renegociação. No entanto, a própria lei que trata dos contratos administrativos, que é a Lei 8.666, ela já prevê essa possibilidade de negociação em caso de força maior. Mas aqui, mais uma vez, é acordo entre as partes. É a lei específica em falar que o contrato administrativo pode ser revisado e pode ser alterado por acordo entre as partes mediante força maior. Então, o que a gente recomenda nesses casos é notificar imediatamente o ente contratante, tá? A administração pública, que é responsável pelo contrato, demonstrando não apenas a ocorrência da força maior, mas como aquela força maior impactou no seu negócio, impactou a execução do contrato em si, né? E aí você pode buscar esse reequilíbrio econômico-financeiro, a alteração de cronograma de entrega, enfim. E isso é muito importante porque nos contratos administrativos existem penalidades geralmente muito severas para a parte contratada, que é a parte particular, né? Então a administração pública ela sempre impõe muitas penalidades ao contratado, seja penalidade pecuniária, multa, ou às vezes suspensão do direito de licitar, te aplica uma penalidade que você não pode participar de nenhum tipo de concorrência ou licitação durante um período específico. Então é fundamental que, a partir do momento que esse impacto for percebido e que ele começar a efetivamente gerar efeitos na execução do contrato, que seja então comunicado ao ente contratante, demonstrando como aquilo está afetando, e então se busca esse reequilíbrio financeiro do contrato, tá? Ou então a prorrogação dos cronogramas. A gente já teve aqui no escritório alguns casos bem sucedidos de negociação já em razão do coronavírus, por exemplo, de um fornecedor da administração pública que ele necessariamente utiliza insumos importados e que foi altamente afetado porque o dólar atingiu um valor que era absolutamente imprevisto, né? Em dezembro estava 4 pouco e agora já superou R$5. Então, com esse impacto e como isso tornou-se muito excessivo ou muito oneroso para o contratado, né, para o particular, ele conseguiu esse reequilíbrio financeiro. Ou seja, a administração pública, a minha proposta, ela tinha um patamar X. Considerando a alta do dólar, o meu custo aumentou muito. Então, eu não posso mais manter a execução do contrato por aquele preço que a gente tinha combinado lá atrás. Eu preciso que você readeque esse preço, que você me dê um reajuste aqui para que eu possa, então, continuar a execução do contrato. E aqui é muito importante que as partes tenham sempre em mente que a gente deve sempre buscar a continuidade do contrato, tá? Nesse momento que também a administração pública, né, o Estado, o município, a União, está sendo altamente afetado por tudo, imagina se ela tem um serviço ou uma aquisição de algum produto e para ela, obviamente, ela só pode adquirir ou contratar aquilo que é essencial. Então, se você simplesmente, o contratado, simplesmente resolve rescindir o contrato, ela teria que abrir uma nova licitação, isso gera tempo, elaboração de todos os documentos, edital, enfim, todo o processo administrativo que demanda um tempo importante. Então, para a administração, também é interessante que seja mantido o contrato. Ela também não pode enfrentar, nesse momento, uma rescisão de contrato geral, né? Então, para a administração pública, é importante que os contratos sejam mantidos. Então, ela, obviamente, por mais que a gente possa entender ou possa achar que a administração pública está sempre um pouco relutante nesses pontos, é interesse dela também a manutenção do contrato. Então, os casos que nós estamos trabalhando aqui, que nós estamos vivenciando, a gente tem visto uma boa abertura da administração pública e ela tem, sim, aceitado esse reequilíbrio da prorrogação de cronograma. Tá? Então, é importante que a gente comunique, que a gente demonstre, que a gente comprove como aquilo afetou e já estabeleça desde já para evitar que as penalidades que são previstas tanto no contrato quanto na lei do IMM sejam aplicadas à empresa. Lembrando, tá, pessoal, que essa questão de notificar a outra parte vale para todos os contratos, não só os públicos, tá? Então, você sentir um impacto de força maior, primeira providência é notificar o outro lado. Como é que você notifica?
O contrato geralmente fala a forma de comunicação entre as partes. Se não tiver, como os cartórios estão fechados, uma carta com AR é o meio mais juridicamente seguro, mas até um e-mail nessa situação. Um aviso de recebimento. Um e-mail que você comprova, que tem como você pediu a confirmação de recebimento, você consegue comprovar que você notificou outra parte da situação, ok? E a gente tem falado muito de negociação, e a gente bate essa tecla porque é a melhor saída no momento para as duas partes, mas em não sendo possível a negociação, você pode levar o seu caso, sim, à justiça e tentar uma adequação, seja do lado de quem está para receber uma prestação, seja de pagamento, de locação, de compra de imóvel, seja do lado que está pagando, tá? De novo, o que vai ser levado em consideração por um juiz? O impacto real que você tem na sua atividade e a situação do outro lado também, certo? Então, dentro de uma razoabilidade, o juiz tende a trazer o equilíbrio para aquele contrato novamente. O Instituto da Força Maior, de novo, ele serve para isso, tá? Então, se você tem como demonstrar um impacto no contrato, possivelmente tem uma boa chance aí de você ter uma adequação desse contrato por um juiz em relação à força maior. Então, se não tiver sucesso a negociação, podem nos procurar, né? Procure ser seu advogado para poder levar a questão para um juiz, para um órgão do Poder Judiciário, para tentar aí trazer esse reequilíbrio para a relação contratual novamente. Ok? Bom, por fim aqui, vamos abrir o terceiro tópico do nosso webinar, que são os impactos dos contratos de aquisição de lotes e apartamentos. Ok? Então, você tem todo um impacto também de pessoas que estavam aí comprando lotes na planta, comprando apartamentos na planta, que já compraram um apartamento, compraram uma loja, compraram uma sala e estão com prestações aí correndo, que às vezes tiver seu negócio fechado e tem que fazer o pagamento, né, daquele aluguel não, perdão, agora já falando, daquela aquisição, daquele financiamento, e você tem um impacto aí com relação a isso. A doutora Emília vai abordar agora os principais aspectos. Sobre esse tópico, eu acho que nós podemos tratar sobre 4 aspectos gerais. Primeiro, a possibilidade de desistência pelo incorporador da incorporação. Como é que são afetadas as assembleias, os atrasos das entregas e os atrasos de pagamento pelos clientes. Tratando aí da desistência da incorporação, como aí todo mundo que trabalha nessa área sabe, a lei faculta ao incorporador a desistência do empreendimento no prazo de até 180 dias, conforme as condições que o próprio incorporador registrou no cartório de registro de imóveis quando da incorporação. Esse é uma questão de resolução unilateral da obrigação. Eu entendo que isso vai ser muito utilizado pelos empreendedores que fizeram lançamentos há pouco tempo e agora estão vendo seus estandes fechados, as vendas caindo. Vai ser uma boa alternativa para quem quiser refazer o negócio, fazer um novo lançamento após essa situação toda. O que é importante para a desistência da incorporação é que os prazos e as condições já estejam fixados quando do registro da incorporação. Se o incorporador ele fez esse registro sem constar o prazo de carência, mas se ainda não houve vendas, eu entendo plenamente possível que ele retifique o registro para incluir o prazo de carência. De modo que, se eventualmente lá na frente ele sentir que aquela incorporação não vai ser economicamente viável para ele possa fazer a desistência. Nesse ponto, também é importante dizer que o projeto de lei do senador Anastasia, que a gente já falou, ele traz a suspensão dos prazos prescricionais decadenciais até 30 de outubro. Ainda não há questionamento na doutrina sobre a aplicação dessa eventual suspensão, no caso de aprovação do projeto de lei, se isso seria aplicável à carência da incorporação. Mas eu entendo que sim. E aí, nesse caso, o incorporador, na prática, ele acabaria tendo um prazo até maior para fazer a desistência dessa incorporação e, eventualmente, o relançamento desse empreendimento.
Então, esse aí é um ponto para a gente ficar em atenção, né? Para a gente acompanhar também essa aprovação desse projeto de lei. Em relação às assembleias, todo mundo que trabalha para a incorporadora sabe que as assembleias são muito importantes. A gente tem 2 assembleias que são essenciais para o segmento, que são a Assembleia para a Instituição da Comissão de Representantes e a Assembleia de Instalação de Condomínio, porque elas nos possibilitam a entrada no RET e também a entrega do condomínio, o fim das obrigações da incorporadora e o recebimento do saldo do financiamento do cliente quando há, né? Então, o que já é feito? Já tem uma grande incorporadora de São Paulo que faz a realização dessas assembleias online. Ela não faz isso para todos os empreendimentos, mas ela faz para aqueles empreendimentos que a maioria dos adquirentes são investidores. Então, são pessoas que elas não estão interessadas em ir na assembleia. Os quórums são muito baixos. Aí a forma que eles acharam é essa realização online. Já é bem aceita também pela doutrina. Há um entendimento também das associações dos notariais, dos registradores, pela possibilidade, desde que haja previsão expressa na convenção de condomínio. Então, eu recomendo muito que as incorporadoras elas já prevejam essa possibilidade de realização online das assembleias nas convenções. Já tem que prever a forma como vai ser realizada essa assembleia, os editais de convocação, os né? editais de convocação, como é que vão ser feitos, como é que vai ser a apuração dos votos. Mas assim, Emília, você poderia, mesmo que já tenha uma constituição já de uma incorporação já está registrada, você pode, agora, em decorrência da crise, você entende que seria possível fazer uma convocação de assembleia virtual já? Hoje, com a legislação que nós temos, eu entendo que não é possível. Teria que haver a alteração daquela convenção de condomínio. Entendi. Para poder fazer a realização. Isso, para prever essa hipótese. Contudo, o projeto de lei também do senador Anastasia, ele já está prevendo a possibilidade de realização em caráter emergencial das assembleias de condomínio online. Assim como já se permitiu para sociedades fazer assembleia de sócios, né, de forma virtual, por videoconferência, em empresas limitadas, da sociedade anônimas. Inclusive, até dia 20 deve sair um regulamento da CVM sobre companhias de capital aberto, ou seja, listadas em bolsa também, para poder fazer essas assembleias de forma virtual. Isso deve se estender também, isso possivelmente vai se estender, né, Emília? Acho que é um ponto fácil de passar até realização emergencial desse tipo de assembleia. Sim. Em incorporações já existentes, em contratos existentes. Eu entendo, pela redação do artigo, eu entendo plenamente cabível para as assembleias tanto para a AGI, quanto para as assembleias de patrimônio de afetação. Por quê? Porque as pessoas, elas precisam receber a anuidade delas, né? E o patrimônio de afetação também é uma garantia para o cliente. Então, eu entendo que o caráter de urgência, né, o caráter de emergência que a lei fala, está muito consolidado nessas 2 situações. Acho que é plenamente possível, é aí uma ótima alternativa para quem não tem essa disposição nas convenções de condomínio, e acho que vai ser muito importante para as incorporadoras aí a partir de agora, sabe? E entendo também que isso aí foi uma decisão acertadíssima do senador. Foi uma boa medida, né? Uma boa medida. Tomara que seja aprovado, então. Tomara que seja aprovado, e eu espero também que seja replicado depois na legislação do Código Civil, ou na legislação de incorporação. Né? Passando aí para o próximo aspecto, a gente tem a questão de atraso das unidades. Como eu já disse antes, muitos estados e muitos municípios estão entendendo a construção civil como uma atividade essencial, pelo que as obras estão mantidas. São Paulo, mesmo exemplo, porque isso aconteceu tanto no estado quanto no município.
A questão é que, ainda que as obras sejam mantidas, isso não quer dizer que a incorporadora ela vai conseguir finalizar todos os atos necessários para a entrega dessas obras. Por quê? Muitos órgãos municipais e estaduais eles estão com redução de pessoal, teletrabalho. Então, para as incorporadoras fazerem a entrega das obras, eles precisam dos habites, das licenças, alvarás, e isso eu imagino que não vai ser possível nesse momento, ou vai ser muito difícil. Então, ainda que as obras sejam mantidas, é muito possível o atraso da entrega das unidades. Aí, nesse aspecto, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, geralmente, os contratos de aquisição eles já têm disposições nesse sentido. Também de entender o que é força maior, o que é caso fortuito, que sejam a prorrogação da entrega das unidades. Lembrando, tá, pessoal, vocês podem ver muito no contrato a palavra caso fortuito também. Tá? Entenda-se para fins aí de práticos, tá? Que são sinônimos, ok? Tem uma divergência jurídica, mas é acadêmica mais, sobre a diferença entre caso fortuito e força maior. Entendam esses dois termos como sinônimos na prática para as relações contratuais aí dos nossos clientes. A lei de incorporação, ela já dá uma previsão genérica de atraso de entrega. Eles já falam que pode ter atraso da entrega em até 180 dias da data estipulada, desde que isso esteja expressamente pactuado, com as condições, causas, sem que isso enseje a resolução do contrato pelo adquirente. Tá? E, contudo, a lei também fala que passados esses 180 dias, se passados mais de 60 dias dos 180, o adquirente ele pode fazer a rescisão, sem incorrer nas penalidades aplicáveis ao distrato. Então, isso aí é um problemão para as incorporadoras. Né? Elas teriam que alegar, então, quanto antes força maior, comprovar a existência de força maior. Por exemplo, nas cidades onde nós atuamos mais, São Paulo e Belo Horizonte, a Construção Civil, como a doutora Emília bem colocou, a atividade considerada essencial, o serviço de transporte está funcionando, a atividade está permitida, então, uma construtora ou uma incorporadora demonstrar que você tem uma força maior que impeça você ou prejudique você de continuar o contrato, teria que ser mais para o lado da entrega de materiais, eventualmente, ou, enfim, algo que seja comprovado de ter um impacto na obra ou na entrega. E aí, o que acontece? Qual é o efeito disso, né, Emília? Você tem uma extensão desse prazo de 180 dias aí, o prazo que estiver pactuado no contrato, proporcional ao impacto verificado e provado de força maior naquele serviço, naquela obra. Mas eu entendo também que para o incorporador se utilizar dessa medida, ele tem que demonstrar que ele já estava em dia com as fases da obra. Se ele já estava em mora, se já estava atrasado, ele não vai conseguir alegar força maior. Voltamos ao começo aqui da nossa apresentação. Você não pode aproveitar o momento da crise para resolver os seus problemas, dando como desculpa a crise do coronavírus, a crise do Covid-19 aí, e alegar força maior, certo? Se você já tinha um problema na sua obra, um problema de atraso já, você não pode querer resolver esse atraso julgando ele para uma situação nova que não é a causa do atraso, ok? Todas as medidas que a gente está falando de força maior, elas pressupõem que você está em dia com suas obrigações até o momento que elas se iniciaram. Então, você tem que estar em dia, você tem que estar adimplente com suas obrigações até o momento que aquele impacto ocorreu. E, por exemplo, um exemplo que a gente pode ver prático aí é que os bancos estão anunciando todos os dias prorrogação de pagamento de financiamento bancário, por exemplo, ou de débito e tal. Mas desde que você esteja em dia até aquele momento. Ou seja, você não pode estar devendo uma prestação de novembro e falar dezembro, agora eu não vou pagar porque novembro e dezembro, enfim. Você está devendo numa época que não tinha força maior. Todas as medidas que a gente está falando aqui desde o início, elas pressupõem que você esteja em dia com suas obrigações contratuais. Correto. E aí vem os impactos do coronavírus, obviamente, que te prejudicou dali para frente. Mas dali para trás, você tem que estar de frente. Exatamente. Só complementando, no caso dos lotes em loteamento, a situação é até um pouco mais complicada. Por quê? A lei de parcelamento do solo, ela fala que as obras de implantação de loteamento, elas podem ter no máximo 4 anos, mas que a lei municipal vai definir os prazos de execução. E a lei também diz
que se o projeto não for executado no prazo constante no cronograma de execução, há a possibilidade de caducação da aprovação daquele loteamento. Então, o que eu entendo nesse caso? Primeira coisa é que o devedor, né, a incorporadora ou loteadora, que ela deve a prestação, ela tem que demonstrar que ela estava adimplente até os efeitos da força maior. Por questões disso, é que ela não vai conseguir adimplir com aquele fato perante o adquirente, no caso dos loteadores, também perante o município, perante, né, o órgão público licenciador. Então, tem que ser constante a comunicação do empreendedor com os adquirentes, tanto no sentido de demonstrar o que está acontecendo, quais são as medidas que estão sendo tomadas, tranquilizar as pessoas, e também com os órgãos municipais, no caso dos loteamentos. Tá? Eu acho importante, inclusive, nesse ponto, lembrar que se o projeto de lei do senador Anastasia for aprovado, ele também vai suspender a prescrição no caso dos direitos dos adquirentes de cobrar a multa e indenização decorrente dos atrasos de entrega. Então, isso também vai se estender no tempo. É mais um ponto aí para a gente ficar alerta. E, por fim, entrando, acho que no último aspecto, o atraso do pagamento das parcelas pelos clientes. Como o Edson já falou, a Caixa, muitos bancos comerciais já estão prorrogando os contratos de crédito, inclusive os financiamentos imobiliários, para aqueles clientes que estavam adimplentes. Mas aí a gente entra num outro problema. Quem trabalha nesse meio sabe que muitas vezes há uma parte que é financiamento, mas o cliente também tem que arcar com uma parte de recursos próprios frente ao empreendedor. Para loteamento, às vezes, o cliente nem faz financiamento, ele paga diretamente para o empreendedor. Né? Então, e como é que fica essa questão? E se o cliente começar a ficar inadimplente, como é que é? Os distratos, eles são sempre um problema para o mercado imobiliário. A gente sabe de muitas incorporadoras... Respondendo a pergunta da Valquíria, que está ali, se o adquirente quiser sair no meio do contrato, aproveitar para destratar aí, como é que fica a situação da incorporadora? A Emília agora vai tratar. Pois nesse caso, Valquíria, o que acontece? O cliente ele não se exime dos encargos previstos já na lei do distrato. Então, a gente sabe, né, que a lei possibilitou aí um percentual de retenção pelo incorporador, no caso de distrato, aí vai depender da fase da obra, o quanto foi pago, se houve patrimônio de afetação ou não, mas varia entre 25% e 30%. Então, nesse caso, o cliente ele não se exime, eu entendo que a força maior ela não exime o cliente de cumprimento desse contrato. Por quê? Se o cliente falar, eu perdi o meu emprego e por isso eu não posso arcar com a parcela desse apartamento. Mas você perdeu o seu emprego, isso é um fato que você tem que considerar num contrato que é de 20 anos. Você pode perder o emprego por mil outras situações, sabe? Então, assim, eu entendo que nesse caso, o cliente não se exime das penalidades previstas na lei de distrato. Mas como a gente sabe também que os distratos eles são um problema muito grande para o mercado, eu acho que aí vale, às vezes, do empreendedor verificando também, né, as possibilidades econômicas e financeiras dele. Ou tentar um bônus de adimplência, então, se a pessoa pagar nesse período, você dá o... Exato. De novo, demonstração de sensibilidade sobre a situação atual vai pesar muito na decisão do juiz depois. Sim. A pessoa simplesmente pular fora de um contrato por conta de força maior, já respondendo a pergunta do Murilo ali também, que é de locação, mas é o mesmo princípio, não se justifica nesse momento. Tendo 15 dias de crise só, certo? A pessoa não pode dizer, eu quero rescindir um contrato agora porque eu não consigo mais pagar nunca mais. Não, peraí. Você pode pedir uma suspensão, você pode pedir uma redução de parcelas, e isso pode ser até oferecido pela incorporadora ou pelo locador, no caso. Você reduz o aluguel, você suspende o pagamento a pagar depois. Agora, a pessoa, por causa de 15 dias de força maior,
já te mandar uma notificação, falando, eu estou rescindindo o meu contrato aqui de compra de unidade, ou estou rescindindo o meu contrato de locação, e sem multa, quer dizer, é muito pesado, é muito desproporcional ao que está acontecendo agora. Ah, mas meu negócio está fechado. Sim, mas quando é que vai reabrir? Se reabrir daqui a 15 dias, por exemplo, tem um mês aí de problema. Vamos pegar esse um mês, suspender e renegociar mais para frente. É uma hipótese que eu acho que é muito mais fácil se passar no juízo do que simplesmente a pessoa rescindir o contrato, porque dá a impressão de que a pessoa se arrependeu do contrato e está aproveitando o momento para ficar livre. Então, nesses casos, Valquíria e Murilo, que vocês colocaram de rescisão de contrato, de distratos, tanto no caso da Valquíria, que é o caso aí da incorporação, quanto no Murilo, o caso de locação, a orientação básica, se olhar o caso concreto, que é sempre bom a gente ter aí um caso concreto para dar uma orientação mais específica, mas, em geral, é contra-notificar dizendo, olha, a crise tem 20 dias só, né? Pode terminar em breve e eu proponho suspender ou reduzir equitativamente aqui a questão, mas não faz sentido você rescindir ainda, porque tem 20 dias de crise só. E a rescisão é a medida mais drástica, né? Mais drástica possível. Você buscar uma rescisão antes de tentar as medidas iniciais, nos parece um aproveitamento da situação. Não diga isso. Para uma, às vezes o cara arrependeu de comprar, enfim. Então, a ideia é que você busque renegociar, reajustar preço, buscar readequação do contrato, prorrogação de prazo, suspender pagamento, enfim, no final de tudo, se nada resolver, se nada for suficiente, aí você pode pensar numa rescisão do contrato. Se você começar com isso, indica o valor. Parece errado. Uma tentativa de aproveitar da situação. Então tem que se contra-notificar, quando receber uma notificação dessa, contra-notificar e dizer exatamente isso. Olha, peraí, temos 20 dias de crise, você quer pular fora de um contrato que era... Sem negociar. Um contrato, como ele já falou, de 20 anos. Você vai pular fora por 15 dias de crise? Peraí, vamos suspender, vamos renegociar, vamos chegar num denominador comum. E se a pessoa insistir, não, eu quero rescindir, eu entendo que tem uma boa chance de você conseguir cobrar multa, talvez não agora, porque estamos no meio da crise, mas passando a crise, você conseguir cobrar multa de rescisão na justiça. Certo? Desde que você desde já diga àquele inadimplente que você vai cobrar isso dele. No caso das incorporações e dos loteamentos, a multa é aplicada sobre a parcela que o cliente já pagou. Então, você faz a retenção do valor. Eu acredito que esse caso que a gente está vivendo... Você pode reter o valor. Você pode reter o valor. Você aplica normalmente a lei dos distratos. E uma discussão judicial eventual futura sobre isso, eu acredito que você tem grande chance de conseguir a retenção daquele valor efetivamente. Sim, acredito que sim. Porque já tem muitas decisões nesse sentido. De pessoas que alegam que perderam o emprego, por isso... não deveria ter a retenção da multa e a jurisprudência é contra, porque ela fala que isso não é imprevisível. Exato. Para um prazo de 20 anos, você tem que prever que você pode sim perder seu emprego, que você pode ter uma diversidade econômica. E tem que colocar também para o juiz, e ele vai ter essa acessibilidade, mesmo com empresas, mesmo com locadores, a gente entende, que, olha, o locador também não está causando a crise, ele também tem um negócio dele, ele vive daquilo ali, ele não pode simplesmente perder todos os clientes dele, quanto uma crise que hoje tem 20 dias. Agora, é muito importante combater a intransigência, combater esse aproveitamento da crise para resolver outro tipo de problema com vontade de transigir, vontade de acordar, com boa fé. Então, se você demonstra, quando você recebe uma notificação, eu quero rescindir uma locação, eu quero rescindir uma incorporação, você fala, olha, eu entendo o seu problema, eu sei que está todo mundo afetado, vamos negociar, eu te proponho isso, isso e isso, te dou uma carência, reduz o seu aluguel, reduz sua prestação, repactuo alguma coisa, suspendo, te dou um bônus de adimplência, alguma coisa nesse sentido, que faça sentido ali para o cliente. Se você responde, ao invés de dizer não, se você dizer também não, continue pagando normal, você tem dois intransigentes. E aí a corda costuma arrebentar, no caso do direito, para o lado mais forte. O juiz vai pegar o hipossuficiente, aquele cliente da incorporadora, aquele locatário, e beneficiá-lo talvez ali com a solução. Agora, se o locador, o incorporador, disser, não, peraí, você está querendo rescindir, não é por aí, vamos tentar essas todas as soluções nós colocamos, uma composição para te resolver e manter o nosso contrato, isso vai ser visto de forma muito positiva pelo juiz e, se continuar intransigente do outro lado, você tem uma boa chance de falar, olha, eu quero a minha multa integral, porque a pessoa foi intransigente, certo? Não faz sentido, por conta de 20 dias, perdeu o emprego, como a Emília falou, emprego,
todo mundo, um contrato de 20 anos de incorporação, todo mundo pode perder, até um contrato de locação de 3 anos. Certo? Agora, você ter aí uma carência, uma boa-fé do outro lado, sempre vai ajudar. Então, mostra essa boa-fé que aumenta muito as suas chances de, na justiça, depois ter um sucesso, ter um êxito. E é importante também, pessoal, assim, é algo um pouco, pode parecer básico, mas a gente já enfrentou situações contrárias de essas tratativas todas, seja a comunicação, a partir do momento que você declara a contrato, ou para você responder essa comunicação, sempre formalizando, pessoal, porque a gente já deparou com casos que as pessoas estão tratando só por telefone, e não teve acordo por telefone, e acabam tomando uma decisão, mas sem que aquelas tratativas estejam formalizadas. Então, seja através de uma notificação, ou um e-mail, enfim, deixar aquilo bem formalizado, porque dependendo do caminho que a negociação, né, se a negociação não for proveitosa, ou se ela não conseguir chegar a um acordo depois, a gente vai precisar dessas formalizações para a gente tomar algumas medidas que caibam aí. O ideal é, no mínimo, um e-mail, mas se não tiver jeito, pelo menos um WhatsApp escrito ajuda. O WhatsApp tá? ajuda. Agora, conversa de telefone realmente fica difícil provar. A não sei que se grave, mas até para a justiça é difícil levar isso depois. O que foi escrito e pudesse comprovar, principalmente o e-mail, é a forma ideal que a gente entende aí hoje, né, e rápida, de se tentar resolver essas questões na locação, na incorporação, né, e, quando possível, também um contrato mais complexo, como os cartórios não estão aí muito operando, você fazer uma carta com AR, né, para recebimento, aí realmente é o ideal, tá, nesse momento, para se formalizar. Tá? Agora, se não ficar escrito, realmente não tem como você comprovar depois que teve sua boa-fé, que teve alternativas e que tentou negociar. Ok? Esse tópico está encerrado, Emílio? Bom, tem mais uma dúvida aqui só da Caroline, só repetindo, tá, Caroline? Você perguntou sobre a divergência entre leis estaduais e municipais. Isso foi dito aqui no começo do nosso webinar. Se você tem uma lei dizendo que você pode fazer algo e outra dizendo que você não pode, certo? Então, se a lei estadual ou municipal disser que não pode, a outra disser que você não pode. É claro que tudo tem que ser analisado caso a caso, tem que se olhar uma razoabilidade do ato público. Agora, se você mantiver o seu negócio aberto, tendo uma lei estadual ou municipal dizendo que não pode ficar aberto, você está sujeito à autuação, à multa. Então, nesse caso, procure, né, o nosso departamento aqui de direito administrativo, para que a gente possa olhar o caso concreto, né, estudar e avaliar se é possível uma medida ou administrativa junto à prefeitura, junto ao Estado, ou judicial, para manter o seu negócio aberto. Se for comprovado que é realmente essencial um serviço. Né? Me perguntaram outro dia de pet shop, por exemplo. A pet shop é uma questão de higiene. Os animais não podem ficar sem cuidado, sem ração, sem cuidados veterinários, por conta da situação. Então, é um negócio essencial, sem dúvida. Então, cada um tem que pensar na essencialidade do seu negócio e na própria sobrevivência também, desde que você consiga demonstrar para o ente público que você consegue operar sem agravar as condições de saúde, fazer um delivery, né? Principalmente as condições sanitárias. Então, nesse sentido, aumenta bastante a chance de manter o seu negócio aberto e até de você falar para o seu locatário que está com o negócio fechado. Por exemplo, um restaurante está fechado, então não vou te pagar mais nada do seu aluguel. Espera aí, você não tentou um delivery? Sim. Né? Você não tentou fazer um serviço de entrega, fazer um contato com a iFood, com o Rappi, com esses serviços aí, e fazer um serviço de delivery? Né? Retirada também, disponibilizada. Ou seja, discutir bem abertamente com os locatários, com os inquilinos, né? Ou no caso de aquisição com os adquirentes de imóveis, as soluções para ele ali também. Claro, não estamos dizendo que a maioria, inclusive, está de boa fé, não entendo aí, quando diz que não tem condição de pagar. São poucos que estão de má fé quando a gente fala que a gente está se aproveitando. Mas mesmo de boa fé, tem que ver a extensão do impacto naquilo e se você tem alternativas que te permitam continuar o seu negócio, ainda de uma maneira reduzida, e se for de uma maneira reduzida, você conseguir continuar, de que maneira e até que extensão você consegue cumprir o seu contrato de locação, o seu contrato de aquisição. É de forma reduzida também? Vamos fazer uma carência, vamos dar um bônus de adimplência, vamos fazer uma suspensão temporária do contrato, vamos julgar, vamos dar um desconto temporário agora no aluguel, né? Mas chegar de novo, respondendo várias perguntas que tivemos aqui hoje, as permeia todos os tópicos que foram tratados. A pessoa que está em dificuldade de mandar uma notificação de rescisão imediata do contrato de aluguel, de adquisição de imóvel, de corporação, me parece, né, acho que nos parece muito extremo no primeiro momento. Indica até outra coisa, né? Então, você tem que contrabalançar isso aí com equilíbrio, com razoabilidade, falando, não, peraí, rescindir para quê?
Era um contrato de 4 anos, de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos, no caso de incorporação, você vai rescindir o contrato por causa de 15 dias. Vamos suspender, vamos, né, negociar. Enfim, vamos achar alternativas negociais. Isso aumenta bastante a chance de sucesso, a chance de êxito numa eventual discussão judicial. Bom, eu creio que nós respondemos, inclusive, se não todas, quase todas as dúvidas, vamos passar depois por elas com pente fino, colocar as respostas ao que não foi respondido aqui e mandar um link para todos se inscreverem no nosso webinar. Gostaria de novo de agradecer a todos pela participação, pelas dúvidas, pela interação conosco aqui nesse webinar hoje. Né? Fiquem atentos aos nossos canais de internet, Instagram, LinkedIn, ao nosso site, ao nosso mailing list, para quem está cadastrado. Quem não quiser, é só nos pedir que a gente cadastre também, porque teremos outros webinars nas próximas semanas, sempre trazendo atualização das questões de coronavírus que estão aí em evidência. Inclusive, a nossa equipe vai colocar agora para vocês um link para o site que nós temos específico de coronavírus, né? Vai agora para o chat aí, tá? E nós temos uma página dedicada a todos os artigos, novidades e soluções que nós estamos propondo, estamos vendo nessa crise de coronavírus. É um site de utilidade pública mesmo, né? Para que os nossos clientes, os nossos parceiros possam consultar, e ela é atualizada quase que diariamente aí, com novos conteúdos, novos artigos, trazendo a nova legislação, né, que está sempre mudando a parte trabalhista, tributária, não só imobiliária aqui, né, ambiental, civil e todos os outros aspectos de direito que estão impactando as pessoas por conta do coronavírus. Então, está aí já no site para vocês, tá? No chat para vocês, o nosso site, tá? www.manutiadv.com.br/covid-19. E podem seguir esse site, que os nossos webinars, nossos eventos, os nossos artigos vão ser publicados lá com bastante frequência e sempre atualizados. Novamente, muito obrigado a todos. Pessoal, obrigado pela interação, obrigado pela participação, foi muito legal. A gente vai ter outros temas, a gente está soltando artigos quase diariamente sobre tudo que está acontecendo em razão do coronavírus. E o que vocês precisarem, contem com a nossa equipe, contem com o escritório, a gente está aqui para auxiliá-los, não só nesse momento agora, a superar tudo isso que está acontecendo, né? Mas que quando isso tudo passar, que a gente possa retomar tudo da forma melhor possível. Então, conte com a gente para isso tudo. Gente, muito, né, endossando a palavra dos meus colegas, muito obrigada pela audiência, por tirarem um tempo aí para escutar o que nós tínhamos que dizer sobre esse assunto. E estamos aí à disposição para ajudá-los a passar por essa fase aí com o menor impacto possível. Obrigada. Só obrigado, abraço. Abraço. Obrigado. Até logo.